Eu já tive 105 quilos e hoje eu tenho 80. Eu perdi 25 quilos nessa jornada. Não foi rápido, levou 5.975 dias, mais de 10 anos, mas foi de forma consistente. E eu utilizei um recurso muito importante nessa jornada: movimento. O corpo humano, ele foi feito para o movimento. Então, se você não se movimenta, você acumula gordura, acumula caloria, e isso não é bom para você. É essencial colocar movimento na vida. Eu já sabia disso. Foi isso que eu fiz lá em 2010, quando eu tinha 105 quilos e comecei a lutar contra eles para que eu pudesse ter mais vitalidade. Inclusive, essa é a palavra-chave daqui. O mais importante é você se sentir com vitalidade para você poder fazer tudo o que é necessário no seu dia a dia. Saúde não é ausência de doença. Saúde é ter vitalidade para você viver o melhor da vida por quanto tempo for possível. Então esquece cansaço. Parece que é comum. Todo mundo aceitou que na sociedade da gente, cansaço é uma coisa que acontece com todo mundo. Tá todo mundo empurrando a vida com a barriga. Mas isso não é natural. Natural é a gente poder acordar com vitalidade. É o dia amanhecer, a gente amanhecer junto e botar para gerar, carga máxima. E é por isso que eu vou te trazer reflexões muito importantes para você poder dar uma transformada na tua vida e botar movimento no teu dia a dia. Vou trazer chaves de transformação aqui com pequenas reflexões. A primeira, eu quero te perguntar, tu me diz se isso tem a ver com a tua vida. Tu até queria treinar, mas não tem tempo. Primeiro, você tem tempo sim, e eu vou te ajudar a encontrar com funcionalidade, objetividade e criatividade um tempinho na tua agenda. Basta 30 minutos, 45 minutos para você fazer um treino. Pode ser pela manhã, muito cedo, pode ser na hora do almoço, um pouquinho antes, pode ser um pouco depois, pode ser à noite, no finalzinho ali da tarde, início da noite. É possível e você consegue. Eu vou te ajudar. Ou então tu já trabalha demais e acredita que não precisa treinar. Precisa sim. Você precisa, independente da atividade física que você faz no teu dia a dia, você precisa de exercício. Existe uma grande diferença entre atividade física e exercício físico. Exercício demanda intencionalidade. Você precisa pensar nisso, ter ritmo, ter frequência e fazer isso com intenção para você poder movimentar seu coração. É no movimento do coração, na oxigenação, é no pulmão, é nesse trabalho cardiorrespiratório que a tua oxigenação expande pelo corpo todo através da corrente sanguínea, do sangue, vai da ponta do teu dedão até o cucuruto aqui da tua cabeça e faz o teu corpo respirar. Oxigenação é a precursora da queima de caloria. Tu sabia dessa? Intuitivamente eu fazia isso, mas faz mais ou menos uns 3 anos eu descobri a ciência por trás dessa história. Oxigenação. É por conta dela e da intensidade dela, do ritmo que tu coloca no teu corpo, a demanda que tu provoca no teu organismo, que você gasta caloria. Então, por isso que a alta intensidade num treino, ela ajuda muito no gasto calórico. Mas eu vou trazer isso daqui a pouquinho já de novo. Ou então tu é daquelas pessoas que odeia a academia. Por incrível que pareça, apesar de fazer musculação, eu também não gosto de academia. Faz mais de 10 anos que eu não tenho matrícula em uma academia. Mas nem por isso eu deixo de treinar e treino todos os dias. E eu quero que você faça a mesma coisa, que você gere energia com movimento no teu corpo. Meu nome é Rafa Matos e esse aqui é o Tudo Sobre Afeto. Seja bem-vindo. Bom, para a gente começar, eu vou trazer uma reflexão muito importante aqui. Saúde não é ausência de doença. Saúde é ter vitalidade para você viver o melhor da vida. É isso que eu quero provocar em você. Eu quero que você pense isso e que você coloque isso na sua mente. Você precisa ter um corpo com vitalidade. A tua estrela precisa brilhar. Hoje eu vou te ajudar a encaixar movimento na tua rotina com funcionalidade, objetividade e criatividade, dando valor também ao descanso, que é essencial nesse movimento, para que você possa acordar diariamente cheio de vida e levantar cedo para fazer tudo o que você precisa fazer. Tem muita gente que já acorda todo dia cansado. E tem um monte de motivos para que isso aconteça. E um deles é até mesmo o sedentarismo. Mas é um conjunto de coisas que acontecem. E hoje eu vou trazer uma reflexão muito importante que é sobre movimento. Foi o pilar que transformou a minha própria vida
E a partir dele eu vim fazendo sucessivas transformações e ao longo desses 15 anos eu vim aprendendo bastante sobre isso. Nos últimos 5 eu tenho me dedicado a estudar bastante sobre o corpo humano para ajudar não só a mim, mas a minha filha, meu filho, meus amigos, parentes e você também a ter mais saúde e vitalidade. E vamos começar pelo começo. O começo é propósito, coração, amor próprio. A tua motivação está diretamente relacionada com o que tu sente. Primeiro eu quero te despertar amor próprio. É necessário amar-se. Ame-se ou morra. É isso que acontece. Quando você não cuida do seu organismo vivo, da sua máquina corpo, ela gradativamente vai perdendo função. Acredite, quando você percebe uma doença, um adoecimento, uma disfuncionalidade, uma incapacidade motora, alguma coisa, é o seu corpo dando sinal de que ele está morrendo dia a dia. É difícil trazer isso, mas é muito importante. Por isso que autocuidado é o início de tudo. Foi esse sentimento que eu tive. A minha filha era pequenininha, bebezinha de colo. Eu tinha somente 30 anos, eu trabalhava demais, eu comia mal, eu dormia mal, eu tinha uma série de hábitos disfuncionais e por conta disso eu derrubei a minha saúde. Eu sempre fui atleta, tinha um condicionamento físico muito bom antes disso, mas com a mudança do metabolismo, a vida adulta, rotina, trabalho demais, sedentarismo, eu fui, destruindo o meu corpo. E aí um dia eu olhei assim, pensei, estava começando a adquirir algumas dificuldades, né? Eu ia tentar fazer movimento, sentia dor nas costas, tinha dificuldade de amarrar o sapato, para tu ter uma ideia. E aí eu parei, pensei, e por um amor a mim mesmo, mas também a minha filha, Júlia, eu parei e pensei, cara, não é a vida que eu quero levar. Eu quero ter uma vida ativa, eu quero ver a minha filha crescer bem, eu quero brincar com ela. E foi isso que eu fiz. E aí eu fiz essa transformação muito importante. Foi por amor próprio que eu fiz esse movimento. E muito do nosso amor próprio, ele pertence ao próximo. Nesse caso, muito do meu próprio amor pertence à minha filha. Eu preciso estar bem para ela poder estar bem também. Então eu trago aquela máxima que é muito importante nessa reflexão, que é: coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, para você depois poder ajudar quem você ama, seja idoso ou criança. Eu já sabia como eu poderia fazer isso. Eu, técnico em mecânica, conheço física. E por conhecer física, eu conheço as leis da termodinâmica. A primeira lei, ela prevê que toda energia ela é trocada. Então, qual é o movimento? Você precisa trocar energia. Se eu tenho energia química dos meus alimentos que estão condicionados, acomodados no meu corpo, eu tenho insumo para transformar essa energia química em energia cinética, energia de movimento. E foi isso que eu fiz. E aí foi lapada, ó. E agora eu vou mudar de cenário até para te mostrar o que eu fiz nessa época. E foi muito bom, porque ali eu queimava muita caloria. Eu fazia spinning todo dia, numa bike como essa aqui. Eu ia para academia. Então eu ia para academia, eu fazia um treino de spinning, todo dia eu fazia um treino de spinning, e aí eu pedalava por cerca de 40 minutos, que é o treino, e aí depois, imediatamente, eu ia fazer musculação. Meu foco não era musculação, mas eu acabava aproveitando também. Então eu fazia ali aquele gasto calórico, depois eu fazia um trabalho de musculação mais focado em hipertrofia. E isso foi muito importante. Então, uma bikezinha como essa, ela ajuda muito nesse processo. E é por isso que faz 2 anos eu tenho uma bike de spinning em casa. Porque se está difícil de encontrar tempo para o treino, traga o treino para dentro de casa. Esse é um conceito muito importante que ajuda a gente a implementar mais movimento no dia a dia. Eu já incentivei várias pessoas a comprarem bike de spinning, muitos mentorados e mentoradas minhas já adquiriram as suas e realmente é uma transformação bem impactante, porque você consegue fazer um pedal aqui com uma intensidade razoável, boa, de média a alta intensidade, em 15, 20, 30 minutos. Você perde, inclusive, a noção do tempo por tamanho prazer e você vai gastando caloria. Você consegue fazer isso até em momento de lazer. Você consegue estar vendo
uma série aqui no streaming, como a minha televisão tá ali, como eu já fiz isso, já vi filme e fiquei pedalando aqui e olhando e aprendendo, inclusive, às vezes eu vejo vídeos que são didáticos, ou então eu estou ouvindo podcast, até anotação eu faço aqui em cima desse guidãozinho aqui quando é necessário. Então eu leio também com o meu iPad, então eu transformo vários momentos de outras dedicações num momento que eu posso fazer movimento. É assim que a gente consegue transformar essa questão do tempo, encaixar momentos dentro da nossa agenda para a gente fazer movimento de forma criativa. E isso confirma a funcionalidade do movimento. Movimento é gasto calórico para a geração de energia. É muito curioso esse movimento, porque você tem energia química armazenada, você transforma ela em energia cinética, que é do movimento, e ela também se transforma em energia vital logo depois. Então é um processo de transformação. Isso é a transformação de energia. E é isso que a gente precisa fazer. E eu trago também no meu método a objetividade. É muito importante a gente entender o que é que cada tipo de movimento faz. Então, não à toa, eu utilizava uma bike como essa para fazer movimento de alta intensidade. Eu suava bicas, oxigenação pra caramba. Mas hoje em dia eu faço treino funcional. O meu treino de calistenia, ele é literalmente funcional. Você utiliza o seu próprio corpo para fazer movimento. Então é muito importante compreender esse processo de objetividade e funcionalidade que estão interligados. E de forma criativa. Como, Rafa? Como que a gente vai fazer isso? Eu dei o exemplo da bike, que você pode ter uma como essa dentro da sua casa. Você pode utilizar a academia do teu condomínio. Você pode correr na rua. Você pode ir para um clube. Você pode ir para uma academia. Você pode ir para a escada do seu prédio, cara. Eu tenho uma amiga, a Alexandrina, e ela entra aqui como um exemplo de profunda admiração que eu tenho, que ela é uma senhora que ela já tem seus 60 anos, ela é minha amiga, colega de turma, graduanda também em psicologia, mas ela não perde a oportunidade de fazer movimento. Ela é muito ativa e ela treina na própria casa dela. Ela mora num prédio, que é um prédio que tem mais de 20 andares, e ela sobe as escadas, desce de elevador, sobe as escadas mais de 3 vezes num treino. E ela tem uma vitalidade admirável. Quem conhece a Alexandrina reconhece ela pela vitalidade. E não é à toa. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. Ela transforma energia química em energia cinética e energia vital. Vitalidade. É isso que é o grande lance. E uma das coisas que você tem que fazer, porque ajuda bastante nesse movimento, é você encontrar o seu movimento. Você não pode fazer o movimento que agrada ao outro. Não é academia, por exemplo. Se você não gosta de academia, não vá para academia. Se você gosta de natação, faça tudo o que é necessário para você se matricular num clube que tenha piscina e tenha natação. Se você gosta de vôlei, procure fazer vôlei. Se você gosta de bike, então pedale. Você pode pedalar na rua, no teu movimento, no teu dia a dia, isso também é criatividade, mas você pode pedalar dentro de casa e ter um bom treino também, botar uma música, curtir um momento teu, aprender coisas, né, ver um filme e utilizar esse recurso. Eu sempre falo que a pessoa precisa fazer um movimento que ela gosta. O que ela não pode ficar é sem fazer movimento. Se você não gosta de movimentar o seu corpo, cara, infelizmente você está dando margem para que as doenças se apropriem dele. Porque é o movimento que aumenta a nossa imunidade, melhora nosso condicionamento físico, melhora nossas articulações, nossa musculatura, respiração, tudo melhora com o movimento. É inevitável sucesso. É capaz de tu querer ficar doente de propósito e tu não conseguir. E uma outra virada muito importante nessa história toda do movimento é que o nosso corpo, ele tem um contador interno aqui de gasto calórico e transformação em energia. E tudo que você faz no teu dia a dia contabiliza como gasto calórico e também armazena mais energia. Existem estudos científicos que confirmam que as pessoas que treinam 45 minutos, 60 minutos, um pouco mais, um pouco menos, elas têm benefícios. Mas
os benefícios são aumentados nos indivíduos que eles, junto com essa rotina de treino, de exercício físico, eles têm uma rotina com mais atividade física. Ou seja, pessoas que se levantam mais no dia a dia, pessoas que caminham na sua jornada, pessoas que vão de bicicleta para o trabalho, pessoa que sai para caminhar ao sol quando vai almoçar, por exemplo, pessoas que são mais ativas, pessoas que sobem escadas ao invés de pegar elevador para tudo, como eu vejo as pessoas fazendo isso todos os dias. Então, pessoas que sobem, descem, andam, que se movimentam, elas contabilizam mais gasto calórico. E aí isso aí é um imenso benefício. Inclusive, a escada, que eu dei como exemplo da Alexandrina, ela é um exercício de alta intensidade, sabia? Ela te leva a um batimento cardíaco muito acelerado rapidamente. Então, quando você está fazendo isso, ainda que seja um lance, 2 lances, 3 lances, poucos andares, você dá uma intensificada no teu gasto calórico, no teu sistema cardiorrespiratório, que vai te trazer benefício continuado. Então, uma das coisas que eu faço bastante é que no meu dia a dia é um dia a dia de muito movimento. Mesmo eu tendo treinado e treinado às vezes em alta intensidade, eu continuo tendo uma vida, uma rotina com bastante movimento. É comum eu chegar ao lado das pessoas às vezes, e eu chego do lado das pessoas assim, e a minha termodinâmica está acontecendo, e as pessoas falam, pegam em mim e falam, pô, Rafa, tu tá quente e tal. É porque é um corpo com vitalidade, é um corpo de movimento. E agora que eu já falei um bocado sobre movimento é muito importante, eu vim aprendendo mais recentemente que tão importante quanto o movimento é o descanso. Então, o que eu faço e sempre fiz? Eu começava meu dia muito cedo, só que agora eu termino o meu dia igualmente cedo. Por volta de 6h30, 7 horas, 7h30, eu já começo a fazer um processo de desaceleração, para que eu possa fazer uma higiene do sono melhor. E quando der 21h30, 22 horas, eu já estou começando a embarcar no meu berço, porque eu amo dormir. E sabe por que eu amo dormir? Porque dormindo eu reabasteço todos os meus nutrientes, toda a minha energia, eu transformo o meu corpo, utilizo todos esses benefícios que eu fiz para acordar muito bem. Então, eu trago a máxima, que é uma reflexão muito importante, e eu quero deixar isso na tua cabeça, que só acorda bem quem dorme bem. Tem gente que vai dormir mal e quer acordar bem, bicho. É impossível, não tem santo que ajude esse processo. Você precisa, para acordar bem, dormir bem, meu amigo. E dormir bem começa muito antes de você fechar o olho para dormir. Você precisa cuidar do seu descanso. Você precisa fazer a higiene do sono. E eu tenho outros vídeos também aqui, eu vou colocar eles atrelados e vou botar ele aqui para você dar uma olhada, onde eu trago mais dicas sobre como você pode dormir melhor, para você poder ter mais vitalidade. Eu tenho bastante coisa para falar sobre movimento, alimento, descanso, mentalidade, propósito, disciplina, e eu vou trazendo aqui gradativamente. Espero que tenha sido bom para você, que eu ajude você a pensar em formas diferentes de provocar movimento com funcionalidade, objetividade e criatividade. Se você sentiu valor aqui nesse vídeo, você gostou, não esquece de curtir. Se você percebeu aqui que é uma dica a mais, quer falar alguma coisa, tem dúvida, ou então tem até exemplos positivos, você quer trocar uma experiência também, comenta aqui. E se você enxergou um valor para outras pessoas também, joga para frente, compartilha com quem você ama e ajuda aí a gente a espalhar essa ideia positiva sobre uma vida com mais vitalidade. A sua estrela foi feita para brilhar. Brilhe como uma estrela. Até o próximo vídeo.